pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Delmárcio Gomes e através do professor Gilvan recebi inúmeras perguntas de alunos e alunas da Escola Estadual Jardim Iguatemi na Zona Leste. Quero dizer que eu vou respondê-las todas com muito carinho e espero que vocês curtam o vídeo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pela iniciativa, em especial ao professor Gilvan, por ter dado voz a essa curiosidade que vocês tiveram. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir um pouco, de poder responder para vocês e quero dizer que eu acredito muito que ações como essa mudam o ambiente da escola e, claro, para conhecer um pouco mais sobre nanotecnologia necessitam justamente dessas informações e eu espero entregar para vocês as informações respondendo as perguntas que vocês me enviaram. Quero de antemão mandar um abraço a todos os funcionários, a equipe, a direção da Escola Estadual Jardim Iguatemi na Zona Leste e dizer que dentro da escola pública é fundamental oxigenar a educação com novas ideias, com novas iniciativas. E isso que o professor Gilvan acaba de realizar é apenas um dos exemplos que precisam ser replicados dentro das escolas. Eu fico muito feliz e estou aqui agora junto com vocês, poder trazer um pouquinho e responder essas curiosidades sobre o mundo nano. Bem-vindo, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Delmárcio Gomes e venho aqui hoje deixar essa mensagem a todos os alunos da Escola Estadual Jardim Iguatemi, na Zona Leste de São Paulo, que participam do projeto do professor Gilvan, intitulado Mundo Contemporâneo, o Futuro é Agora. O professor Gilvan entrou em contato comigo para que eu pudesse responder algumas perguntas que vocês fizeram no intuito de conhecer um pouco mais sobre os avanços da nanotecnologia. E eu estou aqui agora com esse vídeo, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e, claro, esclarecer as curiosidades que vocês têm sobre essa nova área da ciência. Me apresentando, eu sou o professor Delmárcio, atualmente trabalho em duas universidades, no Instituto de Química da USP, aqui na Universidade de São Paulo, e também na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou idealizador e fundador do projeto Ensinando, projeto único, inédito no Brasil, onde a gente trabalha educação científica e nanotecnologia. Promovemos atividades, palestras, cursos em diferentes níveis de ensino e agora, com essas curiosidades que vocês tiveram a respeito da área da nanociência e nanotecnologia, posso dizer que o projeto Ensinando também desembarca aí na Escola Estadual Jardim Iguatemi de maneira muito diferente, onde vocês puderam produzir as suas perguntas, têm as suas curiosidades e nesse vídeo eu vou responder um pouquinho para vocês. Só me apresentando, então eu comecei esse projeto, o projeto Ensinando começou a partir de 2017 e ele é um projeto que trabalha a adaptação do conteúdo por meio da transposição didática no intuito de criar um conteúdo propriamente escolar sobre nanotecnologia. É um dos pontos que a gente mais acredita de que a nanotecnologia seja de fato entendida dentro das escolas quando a gente cria uma linguagem fácil para vocês entenderem. Esse projeto então começou com atividades e cursos e principalmente disciplinas eletivas em instituições particulares da cidade de São Paulo, como o Colégio Santa Cruz, lá em 2017, se repetiu em 2018. E atualmente o professor trabalha hoje com 3 instituições de ensino, promovendo uma forma diferente de ensinar nanotecnologia e de levar esse tema para dentro das escolas. E fico muito contente de que também aí na Escola Estadual Jardim Iguatemi vocês tenham sentido curiosidade para saber um pouco mais sobre os aspectos dessa nova área da ciência. Há outras instituições que também já participaram do projeto Ensinando, ao qual tive a oportunidade de ministrar cursos, fazer palestras, são todas essas reunidas aí, e aqui a gente mostra um pouquinho da memória do nosso curso. Várias dessas fotos, como aquela ali em cima à direita, são alunos de escola pública que visitaram o Instituto de Química na Semana da Química e fizeram uma atividade lá para conhecer um pouco mais sobre os avanços da nanotecnologia. Tem sido assim, ao longo de muito tempo, a gente promove atividades experimentais, palestras, cursos e agora de maneira inédita eu estou aqui respondendo as perguntas que vocês fizeram, que é super bacana.
Já convido a todos vocês aí da Escola Estadual Jardim Iguatemi a curtirem a página do Projeto Ensinando no Facebook. Por favor, convidem seus amigos, participem, fiquem um pouco mais por dentro do que a gente realiza. E será muito bacana ter vocês aqui pertinho depois, junto conosco. O primeiro livro que eu tive a oportunidade de publicar, e talvez tenha sido ele o pontapé inicial de acreditar que eu deveria ir mais para a área do ensino, foi o livro Nanotecnologia Experimental, publicado no final do ano de 2016, um livro muito especial, foi meu primeiro livro, onde eu pude então compartilhar o conhecimento, levar um pouco de ideias para que os laboratórios, escolas, cursos técnicos e universidades pudessem sintetizar. Esse livro, obviamente, não foi escrito somente por mim, foi também escrito em coautoria com meu mestre, meu orientador de doutorado, o professor Henrique Thoma, e com meu grande amigo Ulisses Condomite, onde nós trabalhamos aí 45 experimentos, todos eles classificados em básico, intermediário e avançado, e é um livro muito especial. E através desse livro a gente foi agraciado em 2017 com o Prêmio Jabuti, onde nós recebemos essa honraria. O Prêmio Jabuti é o prêmio literário mais importante do Brasil e ganhamos em primeiro lugar na categoria Engenharias e Tecnologias, e foi uma satisfação enorme poder receber esse prêmio através desse primeiro livro publicado. Depois disso, a gente resolveu embarcar numa nova missão, num novo projeto, que foi o lançamento da cartilha educativa Nanotecnologia para Todos. Essa cartilha foi publicada com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, patrocínio do Banco Santander. É um material didático gratuito que pode ser acessado a versão digital lá no site do Projeto Ensinando, www.ensinando.com.br. Baixem, você vai ter a cartilha no seu celular, no seu computador, e tenho certeza que você vai gostar muito, porque a cartilha está muito bem ilustrada, cheia de desenhos, e uma forma muito diferente de contar sobre o mundo nano. Como vocês podem ver nessas imagens, os personagens vão fazendo perguntas, são curiosos, assim como vocês também, que mandaram todas essas perguntas que eu vou responder daqui a pouco. Os personagens também fazem isso na cartilha, e de certa forma eles também querem conhecer um pouquinho sobre o mundo nano. Então vale super a pena baixar essa cartilha, fazer uma leitura aí. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Chama atenção, pessoal, para o fato do Enem, tá lá em cima, ó, desde 2015 já vem trazendo questões de nanociência e nanotecnologia na prova do Enem. Não precisa saber nano para responder a prova do Enem, claro que não. Mas eles fazem as perguntas baseadas em nanociência e nanotecnologia, e a resposta você vai usar conceitos do ensino médio. Lá no site do Projeto Ensinando, a gente tem todas as questões detalhadas para vocês, e olhe aí no ano de 2018, 3 questões associadas à nanotecnologia apareceram na prova. Fiquem ligados quanto a isso, tá bom? Vamos à primeira pergunta então, a Daphne. O que são nanopartículas engenheiradas e o que são nanopartículas antropogênicas? E também como ela vê o que são nanopartículas naturais. Muito bem, Daphne, as perguntas são todas relacionadas. Nanopartículas engenheiradas são nanopartículas que é onde nós, cientistas, pesquisadores, conseguimos colocar em cima dela algum tipo de biomolécula, algum tipo de funcionalização, algum tipo de especificidade. Ou seja, eu em laboratório, na bancada de laboratório, dou características a essa nanopartícula pensando na minha aplicação. Nessa imagem a gente vê uma aplicação para tratamento de câncer, então eu posso colocar na superfície de uma nanopartícula um anticorpo para detectar um câncer dentro do organismo, seja de um animal, seja do ser humano no futuro. Mas isso que são nanopartículas engenheiradas, ou seja, é quando nós, cientistas e pesquisadores, conseguimos na bancada do laboratório dar a funcionalidade, criar uma aplicação por meio da síntese desse material, tudo bem? Já as nanopartículas ditas antropogênicas são aquelas que são criadas pelo homem, mas não de maneira proposital. E um exemplo muito interessante são as próprias partículas liberadas pelos gases poluentes. Nós sabemos
que existem gases relacionados ao efeito estufa, mas também existem partículas em suspensão no ar, certo? Essas partículas são denominadas hoje como fuligem e elas existem de diversos tamanhos. Muitas delas estão em tamanhos nanométricos, portanto, a importância de cuidar do nosso planeta, de reduzir o nível de poluição que nós injetamos no ar, no nosso meio ambiente. Já as nanopartículas ditas naturais, Daphne, são nanopartículas como, por exemplo, liberadas em uma erupção vulcânica. É um processo natural e essa erupção vulcânica injeta uma quantidade muito grande de partículas em suspensão no ar. Há também vírus, que obviamente não são nanopartículas, mas são nanoestruturas. Há vírus de diversos tamanhos e vocês podem observar que isso também tem relação com a ideia da existência de nanoestruturas naturais. Os vírus, muitos deles possuem tamanhos nanométricos e podem também ser citados nessa sua pergunta, tá bem, Daphne? Ótima pergunta. Vamos para a próxima. Muito bem, Suzana, vamos respondendo as suas duas perguntas e de maneira que você vai entender de que forma é feita a abordagem brasileira em cima da nanotecnologia e quais são os meios de produção que elas são fundamentais. Veja lá. Suzana, hoje no Brasil, vou responder a sua pergunta baseado nisso, né? Hoje no Brasil existem vários projetos designados pelo governo federal no sentido de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da nanotecnologia, como por exemplo o Cisnano, que é o Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia. O governo também, pela Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, tem feito muitos investimentos, pensando sempre na disseminação da nanotecnologia na sociedade, cooperações internacionais. Então, isso é um pouco da abordagem da nanotecnologia em nosso país. Há programas brasileiros, há programas aí de fomentos realizados pelo governo, sejam eles federal, sejam eles estaduais, através da FAPESP também, principalmente, aonde a nanotecnologia vem sendo incentivada, desde a cadeia, desde a indústria, assim como também nos laboratórios de pesquisas instalados nas universidades, tá bom? Quando você pergunta quais são os meios de produção onde a nanotecnologia é usada de maneira mais fundamental, eu diria para você que a nanotecnologia está em vários setores da indústria, não há uma resposta específica para essa sua pergunta. A gente vai ver mais à frente, existem tantas aplicações da nanotecnologia que em todas as áreas ela pode ser aplicada de maneira fundamental. Em algumas, no início do processo, e outras vezes no final do processo para a construção de produtos e de inovações. Tudo bem? Muito bem, Maria Eduarda. Sua pergunta sobre cor, enxergar a cor no mundo nano é muito interessante. Vamos responder ela, que você vai entender com esse exemplo muito interessante. Bom, essa ideia de enxergar a cor no mundo nano é uma curiosidade muito legal, né? O que nós chamamos de cores nano, na verdade, são devido a um fenômeno físico de interação da luz com nanoestruturas ou com tipos específicos de superfícies de materiais. Nessa imagem, a borboleta da esquerda, que pode ter aí, quando você vê uma borboleta em tons amarelos ou marrons, saiba que essa cor é devido à melanina. Nas asas dessas borboletas existe melanina, o mesmo pigmento que deixa a gente moreninho quando a gente toma um sol e aí faz as nossas peles terem cores diferentes. Já a borboleta em azul, já não. A luz do sol bate na asa dessa borboleta, reflete em várias direções, gera esse azul intenso, muito bonito. É o mesmo exemplo da bolha de sabão. Você usa somente água e sabão para produzir uma bolha. No fato, ela é cheia de cor. No fundo, a luz, os raios solares estão incidindo sobre a superfície da bolha de sabão, refletindo em várias direções, por isso que a gente vê um espectro de cores muito coloridas nessa superfície. Então a sua pergunta, é possível enxergar cor nano? Na verdade, a resposta é: existem cores que são provenientes de fenômenos de interação com superfície. E se essas superfícies, sejam elas ter nanoestruturas ou não,
Essas cores são produzidas através de um fenômeno óptico apenas, mas é possível sim enxergar cores nano, são cores provenientes desses fenômenos muito especiais, tá bom? Aqui está a imagem da asa da borboleta vista em microscópio. Ela possui nanoestruturas e quando a luz do sol incide sobre a asa da borboleta, é refletida e chega aos nossos olhos o comprimento de onda azul, que é o que nós enxergamos. Tá bem, Maria Eduarda? Quando você pergunta, existe mercado de trabalho brasileiro na nanotecnologia? Existe. Hoje já é possível, você tem já várias indústrias instaladas no Brasil, que já tentam e já desenvolvem produtos com nanotecnologia. O fato é que nós ainda temos muito a crescer, muita coisa a fazer. Então, para vocês ainda jovens, que ainda vão ingressar no ensino superior, creio que vocês terão um mercado de trabalho muito mais promissor à frente, tá bom? Mas já existe sim um mercado de trabalho no Brasil para você trabalhar com nanotecnologia. Pode ser com pesquisa, pode ser já com inovação em algumas empresas. Isso já é uma realidade, tá bem, Maria Eduarda? Olha aí, aquela pergunta até feita anterior. Eu posso imaginar a aplicação da nanotecnologia no setor de energia, alimentos, meio ambiente, agricultura, água, construção civil, diagnóstico médico, indústria farmacêutica, enfim. Se eu reunir todas essas áreas e muitas outras que não estão aí, mostra para vocês o potencial da nanotecnologia no futuro como mercado de trabalho. Então, há muitas áreas de aplicação e haverá também muitas oportunidades à medida que o Brasil for se expandindo cada vez mais no desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia, tá bom? Maria Clara, qual a importância da nanotecnologia sobre a economia do nosso país? E qual é a atuação dela na área da saúde? Muito bem, Maria Clara, vamos falar da importância da nanotecnologia na economia do nosso país. A sua pergunta ela é muito importante e de que maneira que a gente pode discutir isso? Sob o ponto de vista da economia, o Brasil já faz um investimento muito grande em nanociência e nanotecnologia, mas nós estamos ainda muito aquém a desejar, né? Você vê ali Estados Unidos, China, Índia, Coreia do Sul, Alemanha, Japão, são países que estão muito à frente. O Brasil ainda está numa posição muito modesta, né? nessa curva de países que já investem pesados em nanotecnologia. Mas é previsto aí que nos próximos anos esse crescimento, o mercado global de nanomateriais e investimento em nanotecnologia cresça vertiginosamente. Então, acredito que à medida que o governo for aumentando os investimentos nessa área, pode ser então que no Brasil o cenário da nanotecnologia mude e melhore. Essa é a nossa expectativa, mas temos aí um futuro promissor pela frente em termos de economia e de movimentação, principalmente do mercado financeiro, com investimentos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia, tá bom? O que a nanotecnologia, a Cauane pergunta, pode nos trazer em desvantagem no futuro? Bacana, Cauane. Muito se fala sobre os riscos da nanotecnologia, mas eu devo dizer a você que esses riscos, as pessoas ficam pensando nisso, mas por falta, como uma espécie de desconhecimento sobre o assunto. Então é mais fácil você pensar sobre os riscos dele e criticar sob o ponto de vista, às vezes, de tentar discutir quais são os benefícios. Mas há sim algumas coisas que podem no futuro trazer alguma preocupação, mas nesse primeiro momento eu diria que a nanotecnologia não tem esse viés, não tem essa função, não tem esse objetivo, muito pelo contrário, é oferecer inovações e oportunidades em diferentes áreas com benefícios muito grandes para a sociedade. Quando que o mundo nano foi descoberto? Na verdade não existe um dia, uma data, nenhum ano específico, né? O que existe, na verdade, é a história de Richard Feynman, um cara que em 1959, ao dar uma palestra sobre nanotecnologia, conseguia imaginar que em alguns anos isso se tornaria realidade, a miniaturização, as coisas caminhando ao infinitamente pequeno. Então, 31 anos depois que Feynman deu essa palestra, aconteceu um grande evento que foi a descoberta, né, e a invenção do microscópio de força atômica, ou microscópio de tunelamento,
e os engenheiros da IBM então conseguiram uma proeza muito grande de chegar ao regime à escala atômica. E isso mostrava que Feynman, lá em 1959, né, tinha razão. Então, em 1990, 31 anos depois, houve essa proeza e que nós atribuímos a isso, tá bem? A minha visão, Cauane, sobre a evolução da nanotecnologia nos próximos 50 anos é uma visão de quem trabalha na área, e posso te dizer que vocês todos serão grandes consumidores da nanotecnologia, né? Nós estamos numa curva de crescente muito grande dos avanços dessa nova área da ciência, e tenho certeza que nós vamos nos surpreender muito sobre os avanços e em todas as áreas, em benefícios muito grandes para a sociedade, seja energia, saúde, diagnóstico de doenças, muitas coisas boas vão vir por aí, materiais inteligentes, né? A gente fica imaginando nanotecnologia daqui a 50 anos, mas ela já está presente, ela está aí na sua mão, no seu celular agora, nesse momento. Então nanotecnologia já é uma realidade. Claro que projetada daqui a 50 anos a gente vai ver não só a nanotecnologia, mas a evolução como um todo do mundo ao qual nós estamos vivendo. Sofreremos drásticas mudanças, algumas muito positivas, não estou falando especificamente da nanotecnologia, mas outras onde nós, seres humanos, teremos que aprender a conviver cada vez mais com máquinas, com evoluções muito à frente do que nós conseguimos imaginar hoje. Micaele, malefícios e benefícios da nanotecnologia, como manusear as nanopartículas? Olá, Micaele. Bom, benefícios e malefícios está associado a todas as evoluções que a ciência produz, mas não diria que a nanotecnologia carrega muitos malefícios, tá bom? Vou explicar para você direitinho de que maneira que as nanopartículas podem ser manuseadas pelos profissionais que vão trabalhar com elas. Existe essa preocupação, tá bem? Mas da mesma forma que hoje, numa indústria, o trabalhador usa os EPIs, equipamentos de proteções individuais, vai haver uma segurança muito grande para se trabalhar com nanopartículas no chão de fábrica, como é dito. Então, diria que isso não é uma preocupação. Em termos de malefícios, nós temos sempre lembrar que você tem que estar com uma vestimenta adequada, com filtro, para você não respirar nanopartículas sem nenhuma proteção, porque como elas são muito pequenininhas, elas podem passar pelos alvéolos pulmonares e aí gerar um risco maior à saúde das pessoas. Mas quando as pessoas forem trabalhar com isso nas fábricas, com certeza vão existir equipamentos especiais, como já existem, para se trabalhar com isso. Hoje, atualmente, existe um controle muito grande da segurança dos funcionários, das pessoas que trabalham lá. Tá bem, Micaele? Então, respondida a sua pergunta, a gente está vinculado mais à proteção do trabalhador em termos de equipamento e de segurança. Eduarda, a nanotecnologia causa algum impacto ambiental? Muito bem, Eduarda, a sua preocupação se a nanotecnologia causa algum impacto ambiental e de que maneira o comportamento dos materiais são diferentes, são duas perguntas muito importantes que eu vou responder para você agora. Minha resposta seria não. Não tem hoje uma nanotecnologia, alguma inovação que cause impacto ambiental. Muito pelo contrário, a nanotecnologia pensa em solucionar problemas e desvendar soluções para diversos danos ambientais. Então, está no sentido contrário. Na verdade, ela vai trazer soluções e inovações para resolver problemas do meio ambiente. Aí você pergunta depois, Eduardo, é dito que os materiais em nanoescala não se comportam da mesma forma que na macroescala? Se isso for verdade, qual seria a diferença nesse comportamento? E por que acontece? De fato, isso é verdade. No mundo que nós estamos acostumados, a prata é prateada, mas as nanopartículas de prata são amarelas. O ouro é dourado, mas as nanopartículas de ouro são vermelhas. Isso acontece porque você reduziu demais o tamanho do material. Aquela prata e aquele ouro ali do lado são macroscópicos, são a forma como nós conhecemos, prata prateada, ouro dourado. Mas quando a gente reduz o tamanho da matéria de forma tão drástica, novas propriedades surgem nesses materiais, novos fenômenos regem as cores e as propriedades.
são os ditos fenômenos quânticos. Então, essas nanopartículas agora passam a ter propriedades diferentes. Então veja ali, o mundo que nós vivemos, que é o mundo macroscópico, estamos acostumados com fenômenos clássicos. Mas quando a gente vem para o mundo nanométrico, os fenômenos quânticos regem esse sistema. Então há uma ruptura, uma drástica mudança em cima disso. Tudo bem? Próxima pergunta, Raquel. Olá, Raquel. Bom, duas perguntas também bem conectadas para explicar. Vou explicar para você como os cientistas trabalham em laboratório. Não há uma forma única de se trabalhar e também quais são os desafios na área da saúde. Vamos lá responder isso. De que maneira os cientistas desenvolvem o estudo da nanotecnologia no laboratório? Raquel, não existe um protocolo, alguma coisa pronta para você desenvolver um estudo da nanotecnologia. O raciocínio é sempre você pensar na aplicação que você quer desenvolver, que tipo de solução você quer resolver, e a partir disso você então provavelmente vai ter uma afinidade maior para trabalhar com algum tipo de nanomaterial, seja uma nanopartícula, seja um nanotubo, seja um nanocompósito, enfim, você pensa em qual o melhor tipo de nanomaterial que você pode desenvolver para resolver aquele problema. A partir disso, você vai na literatura, estuda artigos científicos, observa e desenvolve uma nova forma de se produzir isso. Então, não existe uma receita pronta para se fazer estudos nos laboratórios. Na verdade, existe muita intuição, muita observação, muito conhecimento envolvido, muita troca entre os pesquisadores, um comenta, um ensina o outro, participa de palestras, seminários, congressos, muitas coisas, e você vai aprendendo um pouco do que está sendo feito e vai se aperfeiçoando nisso, tá bom? Quais os desafios que a nanotecnologia enfrenta na área da saúde, Raquel? É muita coisa ainda a ser feita, mas já tem muita coisa bacana sendo produzida, é muito legal. Aplicações da nanotecnologia na área da saúde é uma das que eu mais gosto, porque tem impacto direto nas nossas vidas. Então, a gente está aí no futuro próximo, quem sabe podendo ver uma nanopartícula tratando câncer, curando câncer, diagnosticando e depois matando a célula tumoral. Isso é muito bacana, porque pode dar aí um alento para as pessoas que têm que fazer quimioterapia, né? Que é um tratamento muito invasivo, onde as pessoas ficam com a imunidade baixa, então isso causa uma série de consequências para ela, ao mesmo tempo que sabe que tem que ser feito para tratar o tumor. Então no futuro podemos oferecer uma melhor qualidade de vida à medida que esses processos em que nanopartículas localizam a célula tumoral e fazem aí utilizam as suas propriedades para matar essas células tumoral, pode ser que isso realmente venha nos trazer grandes benefícios, um modo de ver diferente sobre a importância da nanotecnologia para a sociedade daqui a alguns anos. Eu acredito muito nisso, tá? Lucas, muito bem, Lucas, a sua preocupação com a ideia da nanotecnologia se tornar cada vez mais acessível no futuro e se existem empecilhos. Veja se você concorda com a minha linha de raciocínio e com a minha resposta. Fique ligado. Fala, Lucas, vamos lá. A nanotecnologia pretende se tornar mais acessível para todos no futuro? É o caminho, sem dúvida, Lucas. Esse é o objetivo. Não faz sentido a nanotecnologia ser uma coisa afastada da sociedade e que não pertence a ela. Claro que quando a gente fala em nanotecnologia hoje, talvez tenha a ideia de que as coisas ainda são caras, é muito difícil, é muito restrito. Mas é porque no Brasil isso ainda está entrando no mercado ainda. Mas você consegue hoje comprar um creme com nanotecnologia, você já consegue comprar produtos no mercado brasileiro que já usam nanotecnologia. Mas lá fora é muito mais avançado, já tem muito mais coisas nos mercados sendo vendidos para a população. Então, ela sem dúvida caminha para ser cada vez mais acessível, tá bem, Lucas? Existem empecilhos de ser cientistas dessa área aqui no Brasil? Claro que não, Lucas. Nada, nenhuma barreira vai ser capaz de impedir aquele que carrega consigo o desejo
de ser um cientista. O caminho é fazer a graduação, depois fazer a graduação, participar de iniciação científica, já conhecer um pouquinho do ambiente de laboratório e, gostando, fazer um mestrado, depois fazer um doutorado. O mestrado dura 2 anos, o doutorado dura 4. E depois que você termina o doutorado, você então é um cientista, se torna um cientista, porque você é um PhD. Então isso, o caminho para você ser um cientista é o caminho tradicional. O que vai fazer você passar o resto da sua vida trabalhando como cientista é outra parte da sua jornada, do seu futuro. Você pode usar o seu doutorado depois ir para uma indústria, ou pode usar o seu doutorado, entrar numa universidade pública e aí desenvolver pesquisa nos laboratórios, sendo pesquisador, sendo professor responsável. Tá bem, Lucas? Júlia, a nanotecnologia está sempre ao nosso redor e nós não percebemos por que isso acontece. Júlia, de fato, nanotecnologia está ao nosso redor e tem muita gente que não percebe. Veja de que maneira que eu enxergo isso e vou responder isso para vocês, tudo bem? Júlia, muito bacana a sua pergunta, porque de fato as pessoas acham que nanotecnologia foi uma coisa criada pelos cientistas, mas não. A natureza já explora os efeitos nano há muito mais tempo. Na verdade, a gente cada vez vem descobrindo novos fenômenos. Então, as pessoas não conseguem perceber, muitas das vezes, a nanociência, a nanotecnologia ao nosso redor, pelo fato de estar numa dimensão muito diferente ao qual nós estamos acostumados. As pessoas têm por costume imaginar, coisas que eu consigo ver, e tem coisas que eu não consigo ver, que eu vou precisar de um microscópio óptico para ver. Mas na verdade, nanotecnologia nem com microscópio óptico dá para perceber, né? Os nanomateriais, tudo que está envolvido nisso. Então, por ser um conhecimento novo, por ser uma coisa que está aí nos últimos 30, 35 anos, as pessoas ainda têm muita pouca informação, muito pouco conhecimento sobre isso. E por isso, fica difícil para elas perceberem os avanços ou tudo que está sendo feito nessa área, infelizmente. Mas projetos como esse aí na Escola Jardim Guatemi, ao qual o professor Gilvan estimula e incentiva vocês a saber mais sobre essa nova área da ciência, Júlia, são as oportunidades que nós, pesquisadores, acreditamos que as escolas devem proporcionar aos seus alunos, porque eu tenho certeza que depois que vocês assistirem esse vídeo e as perguntas de vocês estiverem sendo respondidas, vocês vão chegar em casa, vão comentar com seus pais, vão comentar com seus amigos, e assim vocês vão se tornando polinizadores, né? A nanotecnologia vai, através de vocês, sendo mais difundida, divulgada. Esse é o papel. Atualmente, hoje, divulgação científica vem se tornando uma das ferramentas mais importantes para a compreensão da sociedade sobre aquilo que se faz nos laboratórios. Então, vocês são peças fundamentais desse processo de divulgação. Então, de fato, ainda hoje as pessoas não percebem os avanços da nanotecnologia, mas cada vez mais, através de iniciativas como essa, a gente pode contribuir mais e mais por isso, tá ok? O que são nanocompósitos? Bem, nanocompósitos, Flávia, é uma mistura de 2 ou mais materiais, desde que um desses materiais tenha dimensão nanométrica. Nanocompósitos hoje é uma indústria muito rica, com diversos tipos de materiais sendo criados. Então, basicamente, se você imaginar o pneu é um compósito, tudo bem? Se dentro do pneu tivesse algum material em escala nanométrica, você teria um nanocompósito. Esse é o exemplo clássico. Por que o pneu é um compósito? Porque o pneu não é feito só de borracha, o pneu é feito de uma mistura de vários materiais. Então esse é um exemplo simples. Se um desses materiais que for usado no pneu for ou tiver dimensão nanométrica, você poderia rebatizá-lo de nanocompósito. Basicamente, uma explicação simples para a sua pergunta. Na agroindústria, como a nanotecnologia pode ser aplicada? Bem, em muitas áreas, desde o uso de defensivos agrícolas que causam menos impacto ambiental, contaminação de solo, contaminação de lençóis freáticos, mas também
a possibilidade de aplicação de sensores no solo. Esses sensores têm dentro da sua tecnologia os avanços e o uso de nanomateriais. Esses sensores fixados no solo podem medir em tempo real a umidade do solo, fazendo com que só seja utilizada água para irrigação quando necessário, economizando água para o planeta, o que é uma coisa muito importante. E aí os fullerenos foram criados no século XX, ali na década de 1900, e são materiais ainda hoje que estão à procura de aplicações, não tem aplicações muito específicas para eles, tá bom? Mas os fullerenos pertencem às famílias do carbono, né? Nós conhecemos o grafite, nós conhecemos o diamante, e o fullereno foi o terceiro irmão dessa família, né? Ele foi o descoberto, depois disso vieram os nanotubos, depois disso vieram os grafenos. Então hoje já existem vários materiais que integram a família do carbono. Só lembrando, grafite e diamante não são nanométricos, tá bem? São materiais que não pertencem à classe dos nanomateriais. Já o fullereno, grafeno e nanotubo pertencem sim à classe de nanomateriais. Beleza, Flávia? Ótimas perguntas. Giovana, qual o impacto da nanotecnologia no nosso futuro? Em que setores ela poderá ser aplicada? Isso eu já tinha mencionado lá, Giovana, mas mais uma vez a pergunta é válida e muito importante. Um impacto tremendo no nosso futuro, mas um impacto positivo, tá bem, Giovana? Um impacto positivo em diversos setores. Que no futuro você vai ter uma casa, prédios com construções inteligentes, roupas que não sujam e não molham, tratamento de câncer, novos fármacos, novos medicamentos, enfim, eu acredito que eu conseguiria atingir aqui uns 30 minutos direto só falando com você sobre futuro e quais setores que a nanotecnologia seria aplicada. Isso daí vai fazer parte um pouquinho das descobertas que vocês vão fazendo ao longo desses anos, para perceber de que forma a nanotecnologia fará parte do nosso dia a dia. Tá bem, Giovana? Nicole, qual a sua opinião sobre a nanotecnologia daqui a alguns anos? Muito positiva. Cada vez mais os materiais estarão inseridos no mercado, inovações, tecnologias, nós vamos poder consumir nanotecnologia, nós teremos cada vez mais nanotecnologia dentro de casa, cada vez mais nanotecnologia no carro, cada vez mais nanotecnologia nos hospitais, enfim, em várias áreas. Então, um futuro muito promissor. Nanotecnologia, Nicole, e respondendo também e fazendo um gancho com a pergunta anterior da Giovana, nanotecnologia é uma das áreas que mais cresce no mundo, tá bom? Ela está aí ao lado de inteligência artificial e de internet das coisas, é a chamada quarta revolução industrial. Então, sem dúvida nenhuma, nanotecnologia vai ter um impacto muito grande no futuro e a minha opinião sobre ela é que ela é um caminho sem volta. Ninguém mais freia os avanços da nanotecnologia, tá bem? Acho que a última pergunta é da Larissa. Larissa fez aí 3 perguntas com um texto bem elaborado, com várias informações e perguntas muito boas e ótimas para encerrar essa nossa fala, essa nossa, por que não, uma entrevista, né? Vocês mandaram as perguntas, eu aqui respondendo, tentando deixar vocês aí um pouco mais bem informados sobre isso. A Larissa pergunta assim: alguns cientistas pensaram em um método de levar os medicamentos até o órgão de uma pessoa doente com a nanopartícula. Isso pode revolucionar muito a medicina? Você consideraria a possibilidade da nanotecnologia ajudar a encontrar a cura para algumas doenças? Larissa, respondendo a sua primeira pergunta com essa imagem que eu gosto muito. Hoje, testes em laboratório demonstram que já é possível você injetar uma nanopartícula num ser vivo, igual está ali na imagem, num ratinho. Uma nanopartícula essa magnética, e você com o campo magnético, com o ímã, você leva essa nanopartícula até o órgão que você quiser.
eu tive a oportunidade de ver esse experimento sendo realizado no laboratório, então eu vi com os meus próprios olhos que era verdade, tá bom? O ratinho estava vivo, tá? A nanopartícula foi injetada no ratinho, o ímã foi colocado na coxa do ratinho e todas as nanopartículas foram para lá. Quando foi removido o campo magnético, as nanopartículas voltaram a circular no corpo do rato, ele não morreu, as nanopartículas não são tóxicas, e aí o ratinho, com o seu próprio metabolismo, conseguiu excretar todas essas nanopartículas e permaneceu vivo, normal. Então, num futuro muito próximo, será sim possível transportar medicamentos até o órgão doente. Isso pode ser feito de várias maneiras, uma delas utilizando nanopartículas magnéticas. Tá bem, Larissa? Na sua segunda pergunta você diz: alguns cientistas têm pesquisado sobre a purificação de água com o uso da nanotecnologia. Você considera isso uma boa proposta? Se sim, ela demoraria muito para ser desenvolvida? Larissa, há vários projetos muito interessantes na área de tratamento de água. E é claro que eu considero isso extremamente importante. Água será visto como um dos maiores desafios para a população mundial nos próximos anos. A gente sabe que as fontes de água doce estão terminando. Não haverá, talvez, água tratada e água limpa, principalmente para os países mais pobres, para as pessoas que moram em regiões com pouco acesso a isso. Então, projetos muito interessantes realizados em Israel, na Alemanha, mostram que você pode utilizar aí membranas de grafeno para fazer a dessalinização da água do mar, o que seria uma alternativa muito importante e que já existe o processo de dessalinização da água do mar, mas utilizando essas membranas de grafeno é muito mais barato e mais eficiente, então pode ser aí no futuro uma proposta muito boa, tá bem? Cientistas da Universidade de Princeton utilizaram impressora 3D e nanotecnologia para criar uma orelha capaz de escutar normalmente. E o objetivo dos pesquisadores é conseguir criar outros órgãos para substituição deles quando necessário. Em sua opinião, você acha que em algum momento este método vai ser capaz de criar órgãos como rins ou até mesmo um coração? Bacana, Larissa. Existem 4 áreas que sustentam a 4ª revolução industrial. Vocês devem se lembrar bem pelos livros de história que a primeira revolução industrial se deu com o uso do vapor como energia, a construção das ferrovias. Depois, a segunda revolução industrial no século XIX, se dá com o uso da energia elétrica, da exploração da energia elétrica e também do uso do petróleo como energia pelas indústrias. A terceira revolução industrial no século XX se dá com a evolução da eletrônica, a microeletrônica. Foi quando surgiram os microcomputadores, os processadores, e nós sabemos bem o impacto que foi na sociedade. Já a 4ª revolução industrial, que nós estamos vivendo no século XXI, se dá por 4 pilares: nanotecnologia, biotecnologia, impressão 3D e inteligência artificial. Então, a impressão 3D, usando principalmente biopolímeros, é o que vai permitir essa criação ou reprodução de partes do corpo humano. Os biopolímeros são compatíveis com o corpo humano, não causam toxicidade e podem ser então utilizados e fixados ou substituir alguma parte do corpo. Então, eu já tinha conhecimento sobre isso, não somente sobre a criação de orelhas, mas tem um caso muito bonito de pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, de moto, que tem afundamento do crânio, que perde uma parte do crânio, e com impressora 3D você pode reconstituir o crânio dessa pessoa, escanear o crânio, fazer ele perfeito e dar aí uma qualidade de vida, uma estética melhor para as pessoas. Então isso vai com certeza revolucionar a criação de órgãos artificiais por impressão 3D, tá bem? Sem dúvida, isso vai mexer
demais com o futuro dentro dos hospitais e principalmente na parte de cirurgias e reconstituição. Beleza? Ótimas perguntas, Larissa. E aí, pessoal, gostaram das respostas? Espero que sim. Para mim foi uma alegria imensa poder montar esse material para vocês, poder participar um pouco dessa atividade, desse projeto coordenado pelo professor Gilvan, e dizer a todos os alunos da Escola Estadual Jardim Iguatemi, na Zona Leste de São Paulo, o quanto eu desejo que vocês utilizem as ferramentas do ensino para transformar a própria vida. Eu acredito em vocês e mando daqui uma mensagem de muito carinho. Não mudem o trajeto da vida de vocês. Sigam pelo conhecimento, sigam pela educação, pelo ensino. Transforme-se a si próprio, buscando única e exclusivamente o ensino e a educação. Oportunidades aparecem para todos e, principalmente, devemos ter conhecimento, estudo, estar preparado para isso. Eu sei o quanto é difícil, muitas das vezes na vida, a gente ter uma oportunidade, mas essa oportunidade só aparece quando você está preparado para recebê-la. E para recebê-la, vocês devem seguir o caminho da educação. Não desistam de fazer graduação, procurem formas de estudar pelo Enem. As universidades hoje em dia têm dado muito acesso às provas, às notas utilizadas no Enem. Escolha a carreira que você mais gosta. Observe aquilo que você mais gosta de estudar na escola, seja química, seja física, seja biologia. Pense se você quer seguir carreira na área de exatas, de humanas, seja o que for. Só continue estudando, não pare, não desista, siga em frente, confie em você, acredite em si. Você tem um potencial muito grande dentro de você e você precisa apenas acreditar que você é capaz. Eu estou falando essa mensagem no singular, mas eu quero dizer a todos aí que estão assistindo esse vídeo na Escola Jardim Iguatemi. Não há motivo para desistir, mesmo diante de todas as dificuldades. Por quê? Porque lá na frente você vai colher os frutos de todo o seu esforço. Um abraço a todos da Escola Jardim Iguatemi, saúde, paz, sucesso, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de todos vocês e de sua família. Um abraço especial, fiquem com Deus. Professor Gilvan, muito obrigado por você ter se sentido encorajado pelos seus próprios alunos a me procurar. Sem dúvida nenhuma, iniciativas como essa que você realiza aí na escola faz toda a diferença para cada um deles. Eu fico muito feliz quando educadores não ficam lamentando a falta de oportunidades ou de infraestrutura que tem. Nós sabemos que isso é uma realidade, infelizmente. Mas educadores como você, Gilvan, que se tornam exemplo para os seus alunos porque conseguem oferecer a eles um momento diferente dentro da escola. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela capacidade de envolver tantos estudantes através do conhecimento. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.